Olá, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma bênção, é uma honra, um privilégio podermos estar conversando sobre a palavra de Deus, ouvindo o que Deus tem para nos dizer. São palavras abençoadas para o nosso coração. Eu tenho certeza que Deus também tem algo para o seu coração hoje, em nome de Jesus. Vamos falar com Ele para que Ele ministre através do seu Espírito Santo nas nossas vidas. Pai amado, Deus bendito, Senhor da vida, nós te glorificamos pela vida que o Senhor nos deu, por nos ter tirado do império das trevas e nos ter transportado para o reino do Filho do seu amor. Ó Deus, nós lhe somos gratos por tão grande salvação que o Senhor operou em nossas vidas. E nesse momento, ó Deus, nós pedimos que o Teu Espírito Santo fale conosco, nos abençoe, mova o nosso espírito em direção ao Teu Espírito, ó Deus, e que nós sejamos atingidos pelo poder da palavra, para que a nossa vida seja transformada e nós sejamos um pouquinho mais parecidos com Jesus. Que o Senhor que começou essa boa obra em nós possa completá-la em Cristo Jesus até a consumação das nossas vidas, desse século. Em nome de Jesus nós oramos. Amém, amém e amém. Para o propósito dessa nossa ministração de hoje, eu escolhi 3 textos que são, na minha opinião, pertinentes ao momento que nós estamos vivendo como nação. O primeiro se encontra em Josué, no capítulo 24, os versos 14 e 15. E está escrito o seguinte: Josué falando ao povo: agora temam o Senhor e sirvam-no com integridade e fidelidade. Joguem fora os deuses que os seus antepassados adoraram além do Eufrates e no Egito e sirvam ao Senhor. Se, porém, não lhes agradar servir ao Senhor, escolham hoje a quem vocês irão servir. Se aos deuses que os seus antepassados serviram além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas tem um negócio: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Palavras de Josué ao povo. O segundo texto é muito interessante, se encontra no primeiro livro dos Reis, no capítulo 18, que trata de um acontecimento que nós conhecemos muito, o enfrentamento de Elias contra os profetas de Baal. Mas no capítulo 18 do primeiro livro dos Reis, o versículo 21, Elias diz assim para o povo. Elias dirigiu-se ao povo e disse: até quando vocês vão oscilar de um lado para o outro? Se o Senhor é Deus, sigam-no, ou serviu, como está numa outra versão. Mas se Baal é Deus, sigam-no. E o povo, porém, nada respondeu. E um último texto que eu quero compartilhar com vocês se encontra em Deuteronômio, no capítulo 30, os versículos 15 a 20. Deuteronômio 30, de 15 a 20, está escrito o seguinte: Deus falando: vejam que hoje ponho diante de vocês vida e prosperidade, ou morte e destruição. Pois hoje lhes ordeno que amem o Senhor, o seu Deus, andem nos seus caminhos e guardem os seus mandamentos, decretos e ordenanças. Então vocês terão vida e aumentarão em número, e o Senhor, o seu Deus, os abençoará na terra em que vocês estão entrando para dela tomar posse. Se todavia o seu coração se desviar e vocês não forem obedientes e se deixarem levar, prostrando-se diante de outros deuses para adorá-los, eu hoje lhes declaro que, sem dúvida, vocês serão destruídos. Vocês não viverão muito tempo na terra em que vão entrar e da qual vão tomar posse, depois que atravessarem o Jordão. Hoje
invoco os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que coloquei diante de vocês a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham a vida, para que vocês e os seus filhos vivam, e para que vocês amem o Senhor, o seu Deus, ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele lhes dará muitos anos na terra que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Bom, você já deve ter ouvido ou já deve ter dito coisa do tipo para alguém: faça o que você quiser, faça o que você bem entender, mas depois não diga que eu não ia dizer, depois não diga que você não sabia. A escolha é sua, a escolha é sua, mas depois não diga que ninguém lhe avisou. Gente, há decisões e decisões. Já dizia Hamlet de Shakespeare, né? Ser ou não ser, eis a questão. Mas há outros dilemas igualmente importantes. Por exemplo, dizer ou se omitir, eis a questão. Ver ou fingir que não está vendo, eis a questão. Encarar ou ficar na sua, eis a questão. Então esse negócio de ter que tomar uma posição é fácil para uns e muito difícil para outros. Porque decisões têm a ver com opções. E opções, essas opções nem sempre tornam as nossas decisões fáceis. E é claro que nós não estamos falando aqui sobre escolher a marca de uma pasta de dente no supermercado, ou que roupa a gente vai usar para trabalhar no dia, ou coisa que o valha. Nós estamos falando de escolhas que afetam as nossas vidas. E uma coisa é certa, escolhas têm que ser feitas. A escolha é sua, a escolha é só sua. Se você não fizer a sua escolha, outros irão fazê-la por você. Então, decisões têm que ser tomadas e as consequências delas, os ecos de certas decisões, eles acabam reverberando pela vida toda. Porque as lembranças dessas escolhas que nós fizemos, das decisões que nós tomamos, elas nos perseguem. A gente se lembra de decisões tomadas no passado que contribuíram ou transformaram as nossas vidas no que elas são hoje. A gente se lembra de decisões que gostaria de esquecer, mas elas estão sempre lá. Enfim, há decisões que marcam as nossas vidas para sempre. E nesses textos que nós lemos, tanto Josué quanto Elias, quanto o próprio Deus, estão desafiando o povo de Israel a se posicionar. Por quê? Porque a decisão deles decidiria o futuro deles. Portanto, eram momentos decisivos para a nação de Israel. Uma das coisas mais irritantes e perigosas, na minha opinião, no comportamento humano, é aquilo que Deus, em Apocalipse 3, falando com a igreja de Laodiceia, diz que é ruim, que é a mornidão. Você não é nem quente nem frio, essa mornidão, aquele estado de nem lá nem cá, do vamos ver no que vai dar para ver como é que fica. Há coisas que são difíceis para... Por exemplo, às vezes eu convido alguém para ir tomar um café, e a pessoa é minha convidada, não é? Ou para ir almoçar. Você convida alguém para um restaurante, você chega a pessoa, o que você vai querer? A pessoa fala assim, não sei, escolhe você. Muita gente não tem coragem nem de dizer que quer o que sente vontade. Isso é um problema. Eu me lembro de um pastor muito querido, amigo, e eu vou contar esse exemplo porque ele se encaixa aqui, e ele já está na glória, inclusive, mas ele foi pregar numa certa cidade, numa determinada igreja, e um dos membros da igreja gostou muito dele.
e viu que o carro dele era um carro velho, um Fusquinha, e esse homem era dono de uma concessionária. Então ele convidou o pastor para visitar a concessionária dele no outro dia, e o pastor foi. E chegando lá, ele falou assim para o pastor, para esse meu amigo: olha, pastor, eu tenho visto o carro que o senhor está usando, eu queria te dar um carro de presente. Pode escolher qualquer carro na agência aqui, que o senhor vai ser seu. E o meu amigo, muito sem jeito, escolheu aquele carro que ele pensou ser o mais barato da loja, para não ser pesado para o homem. Escolha errada. Mas pastor, ele foi uma pessoa humilde, ele não quis abusar, ele foi humilde e perdeu uma bênção maior do que aquela que recebeu, porque se o homem fez o que fez, é porque ele podia fazer. E também, acredito eu, foi porque Deus moveu o coração dele a fazer. Às vezes, Deus coloca diante de nós uma bênção e uma bênção maior ainda, e a gente tem que decidir. Não dá para ter tudo, mas dá para ter o melhor. Agora, tem uma coisa: crente que quer estar em todas, não está em nenhuma. Crente que quer ficar bem com todo mundo, fica mal com Deus. Crente mal resolvido é infeliz e deixa os outros infelizes, porque nunca está bem. E se nunca está bem, incomoda os outros e nunca deixa os outros bem. Em outras palavras, gente indecisa ou omissa é gente problemática. O povo de Israel, nessas ocasiões que nós lemos aqui, não estava nem diante de Josué, nem diante de Elias, eles estavam diante do Deus Todo-Poderoso. Assim como hoje, você que está me assistindo, você não está diante de mim, você está diante de Deus. Você não assiste esse vídeo para ouvir o meu discurso como ser humano, você quer ouvir Deus falando com você. Então, se não for por isso, o que você está fazendo é pura perda de tempo. Viver sem que o objetivo de vida seja Deus é vida vazia, é adoração vazia, é culto vazio, porque culto, adoração, vida abundante tem a ver com o Deus Santo que permite que um pecador entre na sua presença. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Visto que Deus não só nos permitiu entrar na sua presença, como nos chamou a ela através de Jesus Cristo, eu acredito que não há nenhuma outra opção, nenhuma outra decisão plausível a não ser servir o Senhor. Se vocês prestaram atenção quando eu li o texto lá do profeta Elias, quando ele dá aquela chamada no povo, o povo se cala. Ele fala: se o Senhor é Deus, sigam o Senhor. Se Baal é Deus para você, então sigam Baal. E o povo ficou quieto. Nós não podemos, esse tipo de coisa não é uma boa escolha, essa omissão não é uma boa escolha. Nós não podemos cair em cima do muro. Gente que é de Deus não pode ficar em cima do muro de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque eu já contei aqui para você essa ilustração que não é minha, né, que eu ouvi e sempre guardei comigo. O muro é do diabo. A indecisão não é coisa de Deus. Deus tem nos dado a oportunidade de vivermos num país maravilhoso, com muitos problemas, é claro, mas ainda assim é maravilhoso. O Brasil, eu não viajei muito, mas viajei para fora do país, e nenhum país é tão bom quanto o Brasil. O povo é bom, é gente boa. Mas se vai continuar sendo assim, ou se vai melhorar, ou se vai piorar, depende de nós, depende de mim, depende de você, depende de um posicionamento nosso a favor daquilo que Deus mostra, revela na sua palavra. Então, meu querido, veja bem quem você vai votar. Se você votar tendo em vista os seus próprios interesses, pode ser que você se dê mal daqui a um tempo.
Isso aconteceu com um homem chamado Acã na Bíblia, um homem que se aproveitou do povo de Israel, que se aproveitou de uma situação em benefício próprio. E o que aconteceu? A ação, a atitude dele, que se beneficiou de uma coisa que não era para se beneficiar, trouxe desgraça para o povo de Israel, trouxe vergonha para o povo de Israel e morte para ele e para sua família. Nós estamos diante hoje de legalização do aborto, legalização da pedofilia, legalização do incesto, ideologia de gênero. Essas coisas estão diante de nós. Eis que eu coloco diante de vocês, diz o Senhor, a vida e a morte. Escolham a vida para que vocês e seus filhos vivam. Tempos difíceis são tempos de confiarmos em Deus. Tempos difíceis são oportunidades de amadurecermos a nossa fé. A gente gostaria que a vida fosse só sombra e água fresca, mas não é não. A gente gostaria que fosse assim. A gente precisa lutar por isso. A gente precisa decidir por isso. Israel foi escravo do Egito por cerca de 420, 430 anos e passou mais 40 anos patinando no deserto, até o dia em que finalmente entraram na tão esperada terra prometida. E daí você pergunta, melhorou a situação? As coisas ficaram mais fáceis? Não, muito pelo contrário. Foi aí que o bicho pegou mesmo. Essa coisa de zona de conforto se aplica bem às questões psicoemocionais, mas não há zona de conforto que dure mais do que as suas férias, onde você fica lá tomando água de coco, deitado na rede, olhando para o mar. É só um período de tempo que dura isso. Esses dias eu ouvi um post muito engraçado sobre essa coisa de zona de conforto. O sujeito diz assim: o pastor disse que a gente tem que sair da zona de conforto, mas eu nunca nem vivi numa zona de conforto. Como é que eu vou sair daquilo que eu nunca nem tive? Sabem o que Paulo nos diz em 1 Tessalonicenses 5,17, gente? Orai sem cessar. O que isso nos revela? O que Deus quer com isso? Deus quer nos manter orando. Deus quer nos manter vindo à casa de oração toda semana, mês após mês, ano após ano. Para quê? Para que a nossa fé se fortaleça, a fim de que a gente consiga tanto fazer boas escolhas, como lidar com o aparente silêncio dele, por exemplo, em tempos difíceis, ou para que a gente não seja pega de surpresa com a imprevisibilidade das ações dele, de Deus. Deus quer que nós sejamos inabaláveis na nossa fé, porque ventos contrários fazem parte da nossa vida. O levante do inimigo contra o povo de Deus faz parte da vida. E não é porque nós somos filhos de Deus que nós vamos ser poupados disso, não. Não tem esse negócio de nepotismo da parte de Deus. A chuva vem para os justos e para os injustos. O sol nasce para os justos e para os injustos. Mas então, pastor, o que Deus faz por nós quando a gente se posiciona? A Bíblia nos mostra que Ele faz coisas que ninguém poderia imaginar serem possíveis em situações ditas impossíveis. A gente não tem como prever os atos de Deus. Deus abre caminhos e rios do deserto. Deus faz florescer, ou já fez florescer vida, onde antes era o caos, no início. Assim como Ele faz ressurgir a vida onde a morte já havia se instalado. Deus levanta uma nação a partir de um casal de velhos, cuja mulher era estéril. Então, Deus pode fazer qualquer coisa, e agora que fica difícil, irmãos. Inclusive, permitir que a gente caia debaixo de um jugo terrível, como Israel viveu junto à Babilônia.
Esse é o problema da gente não se posicionar, da gente não defender o que crê através dos nossos votos. No mundo perfeito, nós teríamos um candidato perfeito. Mas o problema é que nós não vivemos no mundo perfeito. O nosso sistema político está muito longe de ser perfeito. E para piorar, nós, seres humanos, também não somos perfeitos. É por isso que a gente precisa votar segundo a palavra de Deus, segundo aquilo que por milênios tem sido a nossa referência de fé, de moral, de prática. Nós não votamos em pessoas, nós votamos em princípios que essas pessoas defendem. Tudo que a gente faz na vida, nós, povo de Deus, temos que fazer para a glória de Deus. E quando a gente faz para a glória de Deus, essa glória reflete nas nossas vidas e nós somos abençoados. Diante de nós está a bênção e a maldição, a vida e a morte. Se a gente escolher bem, vamos viver e ser abençoados. Se escolhermos mal, vamos nos deparar com a morte, com maldição. Simples assim. A sua escolha tem que estar alinhada com o propósito de Deus, o propósito divino. O mal não pode ser erradicado, gente, mas pode ser contido, pode ser freado. Como disse Edmund Burke, para que o mal prevaleça, basta os bons não fazerem nada. E ele estava certíssimo. Como cristãos que somos, ou dizemos ser, nossas escolhas, todas elas, têm que ser pautadas na palavra de Deus. A nossa fé, nossos corações, nossas mentes, nosso espírito tem que estar alinhados com a palavra de Deus se nós quisermos experimentar tempos de paz e prosperidade. Escolhas são importantes. Escolha é algo divino. O diabo diz que a gente não precisa escolher. Ele que fica falando isso, que a gente pode ficar com tudo o que quiser, mas Deus tem outra postura. Portanto, escolher é um ato divino. Escolha é algo racional. Escolha é algo decisivo. Negligenciar escolhas só piora as circunstâncias. Aquele negócio de ficar empurrando com a barriga só piora o que já está ruim. Se a gente não abraçar a oportunidade que tem agora, pode ser que a gente nunca tenha outra. Há decisões que não podem ser adiadas, há decisões que não podem ser deixadas para depois. Salvação, por exemplo, é uma delas. Isso não pode, a gente não pode deixar para depois, porque pode ser que não haja um depois. Tem muita gente que olha para os cristãos e acha que a gente não bate bem da cabeça, porque nós nos reunimos algumas vezes por semana no mesmo lugar para ouvir o mesmo pastor dizer as mesmas coisas de sempre. O que eles não sabem é que essas palavras, essas mesmas coisas de sempre, são palavras de vida eterna, palavras de esperança, palavras de fé, palavras de encorajamento. Então a gente vai falar sempre que Jesus morreu, Jesus ressuscitou, que nós temos vida eterna por causa dele, nós somos salvos por causa do sangue de Jesus, mesma mensagem sempre. Mas o sangue de Jesus nunca perderá o seu poder e nem a sua eficácia. O sangue de Jesus nunca se tornará uma mesmice sem efeito, ou um assunto tão batido que não cause mais nenhuma reação. Nunca, jamais. Gente, há decisões que não podem ser deixadas para depois. A hora é agora. Eu já preguei sobre a postura de Pilatos em relação a Jesus muitos anos atrás. Aquele lance de lavar as mãos, como quem diz, eu vou passar essa decisão para outro. Não quero ter que decidir sobre o que fazer com Jesus. Quem é de Deus não se omite assim. Josué chega para o povo e diz, vocês têm que escolher de uma vez por todas entre servir os deuses que os seus antepassados adoraram no Egito ou servir o Senhor. Não dá mais para adiar essa decisão. O que vocês decidirem será problema de vocês. Eu já tomei a minha decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Vocês façam a sua escolha, eu já fiz a minha.
Josué falando, nenhum ídolo vai tomar o lugar do Senhor na minha vida. No que depender de mim, nenhum incircunciso vai governar a minha vida. No que depender de mim, nenhum incircunciso vai decidir por mim. No que depender de mim, nenhum incircunciso vai me impedir de defender os princípios que o Senhor estabeleceu e que lá atrás, quando Moisés morreu, o Senhor me disse. Estou falando palavras de Deus. O que Josué estava querendo dizer com isso? Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Lá atrás, quando Moisés morreu e Deus chamou Josué, Deus disse para ele que se ele quisesse prosperar, ele deveria fazer duas coisas: falar do livro da lei e meditar nas palavras, nos princípios do livro da lei. Então Josué estava falando para o povo o seguinte: vocês é que precisam escolher, porque eu já escolhi faz tempo e tenho lutado por isso desde então. Querem liberdade, prosperidade e paz? Optem pela palavra de Deus. Querem ser prisioneiros, viverem na miséria e com medo o tempo todo? Escolham os adoradores de Baal, escolham os incircuncisos, escolham aqueles que querem transformar nossas vidas no inferno. Quando Josué disse essas coisas ao povo, a reação deles foi: longe de nós abandonarmos o Senhor para servirmos a outros deuses, nós serviremos ao Senhor. Mas quando Elias disse isso para o povo, lá no desafio contra os profetas de Baal, a reação foi outra. Eles se calaram e Elias ficou uma arara com isso. Aí começou todo aquele processo que envolveu o desafio contra os profetas de Baal. E quando a oração de Elias foi respondida e fogo caiu do céu, aí então o povo mais do que depressa caiu prostrado gritando: o Senhor é Deus, o Senhor é Deus, o Senhor é Deus. Medo de ser consumido pelo fogo do Senhor. Deus não quer um povo que só acredita no que vê. Deus quer um povo que acredita na sua palavra, um povo de fé, um povo que acredita nas suas promessas. Deus quer um povo que viva pela sua palavra, que defenda os seus princípios, que lute para que eles sejam aplicados na vida do povo, porque isso gera paz, isso gera prosperidade, isso gera liberdade. Gente, como povo de Deus, nós não queremos ter razão, não é isso que a gente está buscando, nós não queremos ser os donos da verdade, nós só queremos que o nosso país prospere, nós só queremos que o nosso povo seja livre, nós queremos viver em clima de paz. Isso só é e será possível se Deus fizer parte da nossa política. Se Deus for excluído, o que nos restará são as trevas, e trevas significam sofrimento extremo, injustiça extrema, escassez extrema. Eu me lembro que quando as Torres Gêmeas caíram lá nos Estados Unidos, a filha do evangelista Billy Graham, ela foi chamada num programa e ela foi entrevistada, e o entrevistador, o repórter, perguntou para ela: mas cadê Deus? Cadê o seu Deus no nosso país? Ela respondeu da seguinte maneira: vocês tiraram Deus das nossas escolas, não se faz mais oração na escola. Vocês tiraram Deus do Congresso, não se pode mais orar no Congresso. Vocês tiraram Deus do nosso país. Vocês colocaram Deus para fora do nosso país. E agora você vem me perguntar: cadê Deus? Nós precisamos trazer Deus para dentro da nossa realidade. O meu voto será no sentido de que eu quero Deus sendo levado em consideração nas decisões que determinarão o futuro do nosso país. Dessa forma, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu espero que você faça uma escolha sensata em nome de Jesus, para que nós possamos usufruir da prosperidade, da paz e da liberdade que nós encontramos em Deus. Deus te abençoe e até a próxima, se assim nos permitir.